Olá! Bem-vindo, bem-vinda a mais uma live, nossa live de segunda-feira. E hoje nós vamos falar sobre controladores. Uau! Será que você é essa pessoa controladora? Já vou mandar aqui para algumas pessoas estarem conosco nessa live. Você também que está chegando, convide mais pessoas a estarem conosco para aprender um pouco mais sobre a visão sistêmica. E aqui hoje nós vamos falar sobre o quanto esse controle nos prejudica. Me conta aqui, vocês que estão chegando, vocês se consideram uma pessoa controladora? Sabia que isso tem uma raiz? Ou seja, existe uma solução para que você seja uma pessoa mais leve, porque toda pessoa controladora sofre muito. Não é verdade? Sofre demais. As consequências dessa necessidade de controle são devastadoras às vezes. Bom, você se considera, vamos fazer uma análise aqui juntos, para você identificar se você é essa pessoa controladora. Depois eu vou mostrar para vocês a consequência disso e também o caminho da solução. Tem também o caminho da solução, senão não faz sentido vocês estarem aqui, né, para o desenvolvimento de vocês. Vamos lá. As pessoas que são controladoras, elas ficam sempre irritadas quando algo sai do planejado. Esse final de semana eu fui madrinha de um casamento e o vestido da noiva, né, não, ali no último momento teve que fazer um ajuste. Então ela sofreu muito com isso, né? Um dia tão especial que é o dia do casamento, pensa, o vestido da noiva dá problema. Meu Deus do céu. Ela ficou muito nervosa. Por quê? Ela perdeu ali naquele momento o controle de toda a situação. Ela queria ter chegado lá no salão onde ela reservou tudo para nós chegarmos às 10h30, receber massagem, fazer brinde e tal. Então tudo aquilo ali saiu do controle. E eu achei interessante que, por conhecer a pessoa, nós entramos num looping. Perceba, se vocês se identificar aqui com essa questão do controle ser algo muito importante para você, você sofre em várias áreas, tá? E geralmente as pessoas que são ou tentam ser controladoras, elas sofrem muito e têm uma postura de sempre estar intimidando as pessoas, é aquela pessoa mais bravona, intimida o outro no olhar, para que as pessoas a respeitem e ela não perca o controle de alguma situação. A Ana Paula colocou aqui, né? Vou ativar aqui, fixar comentário. Obrigada, Aninha. A pessoa controladora, presta atenção, vai analisando aí se você é essa pessoa controlador, controladora. Além de intimidar as pessoas com seu olhar, para que a pessoa respeite ela é impaciente, mas ela evita confrontos onde ela entende que ela pode perder o controle. Ela só entra em confronto, em uma briga, se ela tiver a certeza que ela vai ganhar. Por exemplo, ela não faz uma aposta correndo o risco. Ela só faz a aposta se ela tiver certeza que ela é a vencedora, que ela vai ganhar. Simone, mas todo mundo é assim. Não, nem todo mundo é assim. Aposta é aposta, entende? Mas o controlador, ele só entra se for para ganhar. O controlador também, ele cria muitas expectativas com relação às outras pessoas. Adora ser o primeiro a terminar as coisas. Entender
se observar, se analisar e chegar à conclusão de que você é essa pessoa controladora, vai te libertar de vários pesos que você carrega e não tem nem noção. Todo controlador sofre, tem até ansiedade. Porque a necessidade dele de controlar tudo e todos é tão grande, porque nós não temos esse controle, e aí nós sofremos. E ao identificar que você é assim e o caminho da solução, já talvez já te livrará de ter que fazer uma constelação. Porque se eu não entendo o que acontece comigo, eu preciso buscar. Através de uma constelação, através de uma terapia, o que eu preciso resolver em mim para me deixar de ser tão assim. Me estresso quando, por exemplo, eu chego em um lugar e de repente as coisas não estão prontas. Quando eu marco com alguém, o controlador é super, super rigoroso com o horário. Ele chega antes para analisar se tá tudo dentro dos conformes. Você é assim? Gente, eu contar para vocês que eu sou uma pessoa que tem, né, essas questões do controlador. E quando eu tomei consciência disso, é libertador. Porque você sabe o que você precisa fazer. E é justamente isso que eu quero possibilitar vocês aqui. A Ana colocou o seguinte: já fui muito controladora. Até em lugares que eu ia sair. Mesmo que o lugar fosse melhor, eu ficava irritada. Hoje já levo de boa. Ah, legal. Compartilha aqui, pessoal. Em que momento você já se viu buscando esse controle e compreendendo que... E é tão bom você aprender a desapegar desse controle. Desapegue do controle. Olha que legal. Que reflexão importante você levar para sua vida hoje. Desapegue do controle. Mas existe uma raiz, e se você não identificar a raiz, só falar, ficar fazendo mantras, não vai trazer solução. Qual a raiz desse BO? Né? A pessoa tá rouca. Quando a pessoa que é controladora... Olha isso aqui, gente. Quando a pessoa é controladora e ela adoece, ela faz de tudo pra resolver, vai ao médico, toma medicamento sem reclamar. Ela quer resolver aquela situação ali rapidamente. Ela quer resolver rapidamente. E por ela ser assim, quando alguém do seu círculo familiar, amigos, alguém que tá ali próximo a ela, fica doente e não tem essa mesma dinâmica de buscar essa solução, ela se irrita, ela fica impaciente, ela não tem paciência com pessoas que adoecem perto dela, porque ela acredita que assim como ela foi lá e resolveu, o outro também tem que ser do mesmo jeito. Então o controlador, ele cria essa expectativa de que todo mundo vai ser proativo como ele é, que vai pensar como ele pensa. E aí vem o sofrimento, porque toda pessoa que cria expectativa com relação ao que os outros vão falar ou fazer, sofre demais. Sofre demais. Que mais? Deixa eu ver aqui se alguém comentou. A Sinara: não queria ser controladora, mas sofro demais quando as coisas saem do planejado. É uma característica, Sinara, né? Algo que vai te auxiliar nesse sentido. O que essa situação que saiu do meu controle quer me mostrar? Porque se eu sou uma pessoa que sofro com isso, eu vou atrair situações que me tiram desse controle, que tiram as coisas que eu planejei do prumo, para que eu olhe para dentro de mim, compreenda o que precisa ser curado para que eu não sofra quando situações como estas acontecem. Entende? Pior mesmo é querer controlar até o que o outro está pensando. Uma mulher muito ciumenta. A pessoa que é ciumenta, ela, sem que ela perceba, ela afasta a pessoa, busca às vezes até um amante, porque a ferida dela emocional é tão grande que ela busca controlar a situação
E ela não tem só, ela tem questões com abandono. Quem sofre com essa necessidade de controle, que é uma pessoa controladora, ela tem medo de ser abandonada. E por ter medo de ser abandonada, às vezes ela sabota o próprio relacionamento buscando um amante, porque nessa situação ela tem controle e dali ela pode sair da relação. Então ela cria toda uma situação para ela sair e não se sentir abandonada. Ela não busca solução para melhorar o relacionamento. Entende? Porque existem dores ali que estão sinalizando e a pessoa não percebeu ainda. Que mais? Gente, quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo e bem-vinda, tá? Que mais? Ó, outra pessoa. Tenho dificuldade em lidar com mudanças. Pode advir desse medo de não ter o controle. Mas vamos observar mais coisas, tá? Para vocês compreenderem essa questão do controle, de onde vem isso. Aqui, por enquanto, nós estamos falando das características dessas pessoas controladoras. Depois nós vamos falar das possíveis raízes e também a solução, tá? A pessoa, quando ela é controladora, ela chega ali nos lugares com antecedência para garantir que tudo fique no controle. Ela quer que os outros confiem nela, mas ela tem dificuldade de confiar nos outros. Ela cuida dos problemas dos outros, é aquela pessoa que sempre está querendo ajudar, salvar os outros, mas por medo de ser vítima de uma traição. E ali ela cria uma expectativa. Então ela fica doando demais para gerar ali uma dívida com a pessoa, para depois a pessoa pensar, poxa, ela me ajudou tanto, não posso abandoná-la, não posso ir embora. Um dos maiores medos das pessoas que são controladoras é a dissociação, é a separação. O maior medo da pessoa é a separação, é o romper. E ali ela cria até uma dependência emocional com as pessoas, as quais ela estão no círculo dela. A reputação para a pessoa que é controladora é muito importante. Oh, que bom, Sinara. Então você já está se identificando ali que você não é essa pessoa controladora. Um pai que é controlador, um pai ou uma mãe que é controladora, geralmente ela quer decidir as coisas para os filhos. E nesse querer decidir as coisas para os filhos, esquecem de perguntar o que deixa os filhos melhores. Então, o controlador, a pessoa que tem essa ferida, né, que carrega consigo essa máscara de ser um controlador, ela olha para a situação querendo controlar e não olha para o que o outro quer. Então, um pai e uma mãe que é controlador, eles querem tomar as decisões para os filhos sem ao menos perguntar o que deixaria esse filho ou essa filha feliz. E isso prejudica ou não a criação dos filhos? É horrível, porque esse filho e essa filha vão criar uma dependência com os pais, não vão aprender com os próprios erros, porque os erros também têm o poder de transformação. Os erros também nos levam a lugares de grandes experiências. E se o pai e a mãe, que é controlador e controladora, quer poupar os filhos desses aprendizados, o que eles vão conseguir extrair dessa jornada chamada vida? Onde nós vamos cair, vamos errar, mas também vamos aprender e nos fortalecer com os erros. Faz sentido ou não? Né? Quando dois controladores moram juntos, vira uma relação de disputa e poder.
Se você é controlador e atraiu para a sua vida uma pessoa também controladora, vivem tendo conflitos. Porque ambos querem disputar espaço, disputar poder, razão. Controlador adora ter razão. Entende? Bom, as pessoas controladoras, geralmente, agora vamos aprofundar um pouco mais. As pessoas controladoras geralmente sentiram ali na sua infância que o pai ou a mãe não cumpriram o compromisso de serem pais conforme a expectativa que essa pessoa tinha. Então, quando você olha para uma pessoa controladora, existe uma ferida emocional ali nela, onde ela vive o reflexo disso, sendo dessa forma, querendo ter o controle de tudo e de todos, para que ela não sofra a dor que ela sentiu lá na infância e que ainda reverbera aqui na vida adulta. As pessoas que são controladoras se sentiram traídas pelos seus pais. Vamos lá. Se eu sou mulher, eu me senti traída pelo meu pai em virtude de algo. De que forma? Não acho que ele me deu o suficiente. Se o pai separou da mãe, você é como se tivesse te traído, como se não tivesse olhado para você. A ferida da traição da nós, mulheres, está relacionada com a figura paterna. Então, às vezes, seu pai te prometeu algo e não cumpriu. Uma viagem, um bolo, um doce, e não cumpriu. Ali fica registrado que você não pode confiar nas pessoas e que o papai te traiu. Se você que está aqui é homem e se sente assim, uma pessoa controladora, a sua ferida geralmente está ligada com a mamãe. Você sentiu que a sua mãe te traiu de alguma forma. Então, todo controlador se sentiu traído lá na infância, ou pelo pai ou pela mãe. Olha que interessante essa percepção. E quando nós trazemos isso à consciência, fica mais fácil de solucionar. Porque como terapeuta, não adianta eu vir aqui e ficar falando para você, olha, então se você percebeu que você é assim, mude essa sua postura. Faça diferente lá, por exemplo, quando você se perceber querendo mexer no celular do seu marido, não mexe. Não é só isso, gente. Não é só o comportamento. Eu preciso saber a raiz disso. Então, se você é homem, olhe para a sua relação com a sua mãe. Se você que está aqui comigo hoje se vê assim, precisa olhar para a sua relação com seu pai. Que treta, que BO ainda existe ali que precisa ser curado, ser liberado, para que você não projete nas pessoas, nos seus negócios, na condução dos seus filhos, as suas feridas. Porque elas vão gritar o tempo todo, até que você consiga ali se libertar dessa dor que você carrega. Faz sentido ou não? Quem está aqui e percebe que tem algum conflito com o pai, você que é mulher, se você que é mulher e percebe que tem conflito com o pai, comenta aqui. E se você é homem e percebe que tem conflito com a mãe, coloque aqui também. Ah, Simone, eu não tenho conflito com o meu pai, não. Mas eu acho bom que a frase que acompanha o mas sempre tá ligado ao BO, inconsciente ou consciente. Mas meu pai agiu assim com a minha mãe, mas meu pai agiu assim comigo, mas eu queria que ele fizesse diferente, mas eu tenho dó dele. Então, todas essas circunstâncias, como você olha para esse pai, para essa mãe, vai impactar. Então, a pessoa que
é controladora, ela tem um medo gigantesco de ser abandonada, Tem medo de se comprometer. Sabe aquelas solteiras? As solteiras que falam assim, não, eu não vou me comprometer com ninguém, não. Tá bom assim. Talvez, não estou falando que são todas. Tá tudo bem você querer ficar sozinha. Mas isso pode ser um reflexo de que você carrega algo aí ainda que precisa ser trabalhado, tá? Então, a pessoa que tem medo de se comprometer, no seu íntimo, ela tem medo de ser abandonada. E aí, então, ela fica aqui, porque aqui ela tem controle. A partir do momento que entra uma pessoa na vida dela, ela vai ter que mudar tudo isso. A gente consegue controlar o outro? De jeito nenhum. Então, se a minha ferida do controle grita em mim, é muito difícil eu me permitir relacionar com outra pessoa. Porque essa sensação de não ter o controle do outro é muito, muito pesado para mim. A relação do meu pai com a minha mãe foi muito complicada, muitas brigas e no final separação. O que aconteceu lá no relacionamento deles não é da nossa conta, sabe? Do meu pai, da minha mãe, dos seus pais, não é da nossa conta. Só que, consciente ou inconscientemente, nós julgamos a decisão deles de se separarem ou de se traírem. E aí a gente prega nisso. E às vezes, sem que a pessoa perceba, ela julga. Às vezes o pai ou às vezes a mãe. Não, meu pai deveria ter agido diferente. Meu pai, ao sair de casa, ele não traiu só a minha mãe. Ele traiu a mim também. E aí você passa a olhar o seu pai, não com o olhar de pai, mas você começa a olhar para aquele pai como homem. E isso te tira da postura. Isso faz com que você carregue, consciente ou inconscientemente, feridas que vão bater a sua porta ao longo da vida. Olha só que interessante. No sábado, se o meu irmão estivesse na vida, seria aniversário dele. E são 22 anos sem o meu irmão. Então, a partida dele foi muito repentina, foi através de um acidente, ele tinha 26 anos de idade, foi muito difícil para mim lidar, né, com o luto do meu irmão. Meus pais se separaram, ele ficou com meu pai, depois foi morar sozinho, muito jovem, eu fiquei com a minha mãe. Então, quando nós tivemos a oportunidade de morarmos juntos novamente, antes dele falecer, nós ficamos muito unidos. E a despedida dele foi muito difícil para mim, muito. E aí, no sábado, eu fui fazer um videozinho para postar aqui em homenagem à morte dele. E aí eu fui num shopping que tem aqui perto de casa, fiz a unha e quis ficar ali um momento sentadinha ali. E aí, quando eu cheguei aqui em casa, eu falei, gente, eu vou tirar uma frase das frases sistêmicas para mim e para o meu irmão. E aí eu deixei a cartinha separada para compartilhar com vocês aqui hoje. Olha a frase que veio, gente. Eu respeito o caminho que você seguir. Para um controlador aceitar as coisas tal como elas são, é fácil ou difícil? É dificílimo, gente. Concordar que eu não tinha o controle da situação que aconteceu com meu irmão foi muito difícil para mim. Quando meu irmão faleceu, eu emagreci tanto. Eu trabalhava... Gente, eu já trabalhei em uma funerária. Eu acho engraçado que para as pessoas parece incomum, mas para mim foi uma das melhores experiências da minha vida. Foi meu primeiro emprego de carteira assinada, eu tinha 16 anos. E quando meu irmão faleceu, eu tinha pouco tempo que eu trabalhava lá nessa empresa, nessa funerária. E aí eu me lembro assim que eu sofri tanto, eu ia no cemitério todo santo dia, todos os dias eu queria ir no cemitério. E aí, quando eu ia vestir o meu uniforme,
eu emagreci tanto que eu não precisava nem desbotoar a roupa. De tanto assim que foi muito dolorido pra mim. Ó, o amigo do meu irmão aqui, Daniel, meu caro amigo. Então, é muito difícil para nós, controladores, passar por essa dissociação. Só que agora, né, compreendendo as coisas, e aí vem uma frase dessa, é necessário nós aprendermos a lidar com as nossas feridas. É necessário nós aprendermos a respeitar o destino dos outros. É necessário nós aprendermos a entender que somente Deus tem um controle sobre todas as coisas. Que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Eu me lembro que quando meu irmão faleceu, as pessoas falavam isso pra mim. Gente, eu ficava tão irritada. Eu era muito novinha na época, né? Eu tinha 17 anos. E aí eu falava assim, gente, o que eu quero saber de árvore, né? Porque eu estava na dor. Eu estava na dor. E quando você entende que tudo tem um propósito, que você precisa olhar para dentro de você, para você se libertar dessas travas, né? Que você carrega, consciente ou inconscientemente. Se você é uma pessoa controladora, já é um grande sinalizador que tem algo aí que precisa ser trabalhado, né? Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é que é necessário, que não basta eu falar para vocês, respeitem o destino das pessoas, respeitem o que aconteceu com o outro, respeite as escolhas do outro. Mas é necessário você compreender a dinâmica a qual você está vivendo. Quais são os registros que você carrega de outras fases da sua vida que faz com que você seja ou esteja em uma determinada situação. Você não é a ansiedade que você está vivendo agora. Você está ansiosa porque tem algo, a ansiedade, a doença, ela vem como um sinalizador que tem algo aí que precisa ser trabalhado. Toda pessoa controladora, ela é ansiosa. Porque a necessidade de controle dela fala mais alto do que qualquer outra coisa. Você quer controlar como que o outro vai sentar, que horas que o outro vai chegar, você tem dificuldade de lidar com aquilo que não saiu dentro do planejado. Entende? E aí quando você fala assim, eu não preciso controlar tudo isso. E isso que acontece comigo era por causa de tal situação, aí você vai resolver essa treta, esse BO, e vai se libertar disso. Você vai ver o quanto a sua vida vai ficar mais leve. Na sexta-feira passada, eu saí com a minha mãe e eu vi uma moça, eu falei, gente, essa cliente parece uma cliente que eu atendi lá da cidade de Trindade. Gente, que coisa mais assim. Eu falo que quanto mais você percebe a sua conexão com o outro ser humano, com as pessoas, mais você se conecta com o poder da mente. Enfim. Naquele momento, eu andando ali com a minha mãe, eu não fiquei olhando o celular. Aí mais tarde um pouquinho eu cheguei em casa, quem tinha mandado uma mensagem pra mim? A moça. A qual eu fiquei imaginando assim, gente, a energia é tão forte que naquele momento em que eu vi uma moça e imaginei que fosse essa pessoa que eu atendi da cidade de Trindade, possivelmente era o mesmo momento em que ela estava escrevendo ali para mim um depoimento. Ela foi em um evento, depois que eu fiz na cidade dela, depois de algum tempo ela fez a constelação, depois ela foi em um outro evento que eu fiz de 2 dias. E aí ali ela fez um depoimento de livre espontânea vontade, contando, né, os grandes resultados que ela teve. E ali ela fala, nossa, Simone, agora tá tão leve. E é essa leveza que Deus quer pra mim, quer pra você. Só que, enquanto você não entender o processo, o que você precisa aprender com o que você tá passando aí, o resultado não vem. Sabe? E o que é interessante? A principal causa, pense bem, a principal causa da ferida advém da nossa incapacidade de perdoar o que fazemos a nós mesmos
ou o que impomos aos outros. Muitas vezes você se culpa pelas coisas não estarem saindo conforme o planejado. Muitas vezes você se culpa por ter tomado uma decisão que te levou ao erro. Só que você não entendeu que aquele erro ali iria contribuir para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. E se você fica nessa culpa por tudo, vem essa observação dessa nossa necessidade do controle. E aí, de repente, você fala assim, uau, então eu não preciso me culpar porque eu errei, eu não preciso me culpar porque as coisas saíram do meu controle, eu preciso olhar para dentro de mim e entender essa necessidade do que está aqui dentro de mim, de controlar. Já viu o quanto dói em nós quando nós queremos controlar algo? Vou compartilhar algo muito íntimo aqui com vocês. Muito íntimo mesmo. Porque vocês são especiais para mim. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu sou casada há 6 anos. E nós estamos, né, na jornada tentando engravidar. Eu tenho controle disso, gente? Não tenho. E quando nós desistimos desse controle, é que tudo fica mais leve. Então eu, como você, mesmo sendo terapeuta, eu tenho os meus próprios desejos, as minhas próprias lutas. Só que quando você entende que você não tem esse controle, que existe um Deus maravilhoso que te guia, que existem possibilidades, né, de ser feliz de outras formas, que é liberando aquilo que você não tem controle, concordando com as escolhas das pessoas, respeitando o destino das outras pessoas, que vai te trazer a leveza. A leveza que você precisa, às vezes, até para engravidar. Porque enquanto você tá ali tenso, não vem os meninos. Né? A Marie disse o seguinte: me senti culpada por algumas ações. Pois é. A Lu colocou aqui que dói muito mesmo. Exatamente o que eu pensei hoje. Que bom que tá fazendo sentido para vocês, gente. O meu objetivo maior aqui é trazer essas percepções que desistindo desse controle que as coisas vão acontecer. O que eu aprendo nessa jornada? O que eu preciso aprender aqui nessa dinâmica, né? Alguém colocou aqui, kkk, quando deixei de querer o Nicolas, veio sem programarmos. Valeu aí pelo incentivo, hein? Pois é, agora eu falei, quando vier isso mesmo. Descansei. Boa tarde, seja bem-vindo, Delber. Então assim, essa jornada de autoconhecimento, entender essas emoções. A pessoa que é controladora, ela se irrita, ela carrega uma raiva dentro dela tão profunda, que ela tem dificuldade de lidar com as outras pessoas. Eu me lembro que antes de identificar que eu tinha essa questão do controle, eu fui fazer uma palestra. Nós éramos um grupo de 8 mulheres. Eu não sei se está em movimento ainda. O grupo se chamava Mulheres Power. E ali nós revezávamos. Algumas faziam a palestra e em outro momento nós auxiliávamos ali, éramos staffs. E nesse dia eu era staff e eu cheguei, né, como boa controladora, deixei tudo pronto. E as moças que iam fazer a palestra chegaram assim muito em cima da hora e tinha que testar som, tinha que colocar os slides, organizar, deixar tudo na sequência. Gente, vocês pensam quanto eu sofri?
E as meninas lá toda tranquila. Mas eu fiquei muito irritada, muito irritada. Então, quando você percebe que você tem determinadas feridas, você fala assim, mas elas que vão palestrar. Aquilo que me competia tá feito, então eu descanso meu coração. Se algo deu errado com relação ao que estava no controle delas, deixe com o outro que é do outro. E entender isso, gente, trouxe um alívio pro meu coração. Tamanho. Então para de querer controlar tudo, para de querer ser Deus, para de vou usar até outra palavra, desista de querer controlar aquilo que não é da sua conta, aquilo que não lhe compete. Você vai ver o quanto a sua vida vai ficar mais leve, você vai ver o quanto as coisas vão fazer sentido para você. Controlar o tempo do outro é um desafio. Não é um desafio, é uma briga com você mesma. Porque é algo que nós nunca vamos fazer, nunca vamos conseguir, né? Regina, tudo bem? Largar o controle é difícil, mas é necessário. Exatamente. E é necessário porque o maior beneficiado será quem está praticando esse ato de liberar. Eu tinha esse grande problema. A partir de hoje, eu vou ficar zen. Ei, muito bem, Lucivânia. Controlar nossas emoções e ações já é difícil. Imagina os outros. Exatamente. Geralmente, eu não aceito ser controlado, mandar em mim. É horrível isso. É horrível saber que alguém quer nos controlar. Mas, Deubler, olha só. Quem age assim, geralmente ela está agindo conforme as suas dores. Então não é nem... Às vezes nem é consciente, sabe? Nem é consciente. O que os outros fazem conosco diz mais sobre o que eles carregam do que, de fato, o que nós representamos ali para eles. Muitas vezes o que o outro faz e fala com você diz mais sobre as próprias dores que o outro carrega. Não tem aquela frase, da boca só sai do que o coração está cheio? Então a pessoa que é controladora, quando você entende que ela carrega consigo uma dor, fica até mais fácil de lidar. Não vai trazer a solução que a pessoa precisa, mas ali você consegue lidar melhor com a situação. Você consegue ser mais paciente, tá? Quais são as estratégias? Já vamos falar. Problemas com controlar filhos adolescentes. Não sei se você esteve aqui, já tinha entrado quando eu falei sobre os filhos. Claro que filhos adolescentes, principalmente se tiver ali no início da adolescente, com 12 anos, eles não têm tanto poder de escolha. Mas quanto mais livres os filhos estiverem para arcarem com as consequências das suas escolhas, e você ali observando, mais aptos para a vida esses filhos serão. Quanto mais dependentes os pais criam seus filhos, mais dificuldades eles terão com as coisas da vida. É o que eu mais percebo nos atendimentos que eu faço. Os pais que querem poupar os filhos demais, esses filhos acabam saindo pelas mãos aqui e não prosperando. Porque não ouviram não, entende? Esse controle, ele precisa ser analisado. Se eu sou uma pessoa que tem a ferida que eu sou controladora, e eu quero controlar os meus filhos demais, eu acabo prejudicando esses filhos. Porque eu não estou ouvindo eles, eu não estou percebendo o que eles precisam. Como esses filhos se sentem bem. Eu estou agindo com a criação deles segundo os medos que eu carrego dentro de mim. Entende? Então, pais curados, filhos liberados, eu falo isso para vocês aqui todas as vezes. Todas as vezes.
que mais? E o que mais? Eu passei na infância, hoje nem sinto mais profundamente quando alguém me machuca. Ah, tá, entendi. Pelo que você passou na infância, hoje você não sente mais quando alguém te machuca profundamente. Bom, é necessário compreender se essas feridas da infância foram curadas, porque se eu não curo as minhas dores da infância, eu vou ficar atraindo pessoas e situações que me remetem a essas feridas até que verdadeiramente eu consiga curar, consiga me libertar. Ok. Entende? É preciso olhar se ainda existe algo aí. Bom, Simone, o que eu preciso fazer para que eu consiga me libertar dessa necessidade de controle que, diante de tudo que nós falamos aqui, a gente sabe que só prejudica e principalmente traz uma das coisas que mais atrai a ansiedade, essa necessidade de controle. Por quê? Nós não temos o controle de tudo. Essa é a verdade, né? Controle versus ciúmes. Como identificar e como trabalhar sobre essa situação? Ótima pergunta. Tudo bem, meu querido? Denis, olha só. O ciúme, ele é saudável enquanto ele é um cuidado. Ele é um cuidado. O ciúme, ele é prejudicial quando eu quero prender, quando eu fico fiscalizando, e aí já me mostra o controle. E o ciúmes, ele é um convite para o fim de um relacionamento, quando ele não tem esse equilíbrio. Ah, eu tô com ciúme de você sair com essa roupa decotada. É um ciúme que digamos assim, aceitável, porque se de repente alguém mexe, aí o homem vai se sentir constrangido, né? Ou vai arrumar uma confusão. Então, não é que não queira que a mulher ande com uma burca, é para evitar um problema. Então, tem coisas que não é controle, e sim cuidado. Então, eu preciso ter essa percepção. Ah, eu não quero que você tenha amizades com ninguém. Só com as minhas amizades, porque nelas eu confio. Aí me remete a essa questão do controlador. Porque aqui eu me sinto confiável. Então, você só pode fazer parte desse aqui. Então, quando eu começo a determinar coisas demais, eu estou sendo mais controlador do que esse ciúme que é aceitável dentro de um relacionamento. Então, o ciúme, quando ele vem aparado ali com cuidado, né, ele é aceitável dentro de uma relação. Começou a controlar, não, você não vai sair mais com seus amigos, você não vai sair mais com as suas amigas, né? É claro que quando eu estou em um relacionamento, algumas coisas vão ter que ser ajustadas, certo? Para que ambos fiquem bem. Nós estamos falando mais de uma pessoa, nós estamos falando de duas. Então tem que estar bom para as duas. E esse estar bem não significa que eu vou podar a pessoa em tudo. Senão será uma relação pesada para ambos e consequentemente não vai dar certo. Eu as transformei em frieza, em um coração sem muito remorso. Não é isso que eu vejo. Toda vez que eu me torno frio por causa das minhas dores, isso significa que essa ferida está aberta ainda. Tem remorso ainda, entende? Aquilo que foi liberado eu falo e não me causa dor, não me causa remorso. Agora, se eu é como se nós trouxéssemos isso como uma justificativa, tá? Eu sou assim
porque fizeram isso comigo. Ah, eu sou uma pessoa fria, eu tenho o coração gelado, porque lá na infância aconteceu isso, ou no relacionamento anterior aconteceu isso, ou aquilo comigo. Então, eu começo a justificar o porquê que eu sou assim. E toda justificativa nos tira da ação de nos libertar. Por que eu tenho que ser uma pessoa fria? Não, nem frio nem morno, eu tenho que ser quente. Entende? Nem morno e nem frio, eu preciso ser quente. Uma temperatura ideal para me conectar com pessoas também assim. Senão, eu fico atraindo situações e pessoas que contribuem para que eu fique ali, nesse estado de proteção. Porque é assim que você está. Você está como se estivesse com uma armadura, com medo de que aconteça com você o que aconteceu lá atrás. Oi, Eliane, seja bem-vinda. Ah, sim, percebe, Denis? Esses ajustes são necessários, né? E sempre tem que entender que fica bom para os dois. Se eu mudo minha essência pelo que o outro me fez, significa que a ferida ainda está latente? Não, não necessariamente, tá, Fernanda? Seja bem-vinda. Essa situação que nos causou dor veio para me sinalizar algo. Eu preciso aprender algo com essa situação. Só que eu também não posso me fechar. Agora, você vai perceber se essa ferida de fato está latente se você olha para a pessoa ou para a situação e te causa algum sentimento tipo raiva. Eu não preciso querer contato com as pessoas, mas quando eu me libertei de determinada situação, eu olho e falo, eu concordo com tudo como foi, eu agradeço pelo tempo que tal situação me proporcionou e o aprendizado, então eu sou grato por isso. Agora eu deixo essa pessoa livre e também me libero. Então esse passo, essa estratégia, que é alguém que perguntou pela estratégia, né? Concordar, alegrar e agradecer por tudo que nos aconteceu, seja na infância ou num relacionamento ou em outra fase da nossa vida. Isso precisava acontecer para que eu me fortalecesse em mim mesma muitas vezes. Perceba o quanto determinada situação trouxe de aprendizado para você. E nós vamos... Volto a falar, nós vamos atrair situações para que nós olhemos para dentro de nós. Às vezes eu estou desconectada do feminino, às vezes eu estava em um relacionamento mais no masculino do que no feminino, às vezes eu estava desconectada do meu pai, às vezes eu achei que meu pai traiu minha mãe, foi um sacana, e aí eu atraio pessoas para minha vida que me traem, eu atraio amigas que me traem, porque eu estou vivendo o reflexo das minhas dores. E aí eu fico aqui controlando as pessoas. Eu me permito estar em relacionamentos onde eu ali não me sinto traída, entende? E porque ali está de acordo com o que foi combinado. Então, eu sei que meu marido tem uma amante. Pra mim tá tudo bem, porque nem sempre eu estou disponível para ele, então eu concordei em abrir o relacionamento. Por que as pessoas aceitam? Porque no íntimo dela ela tem o controle da situação. Porque no íntimo dela ela sabe que está sendo traída, mas ela está no controle porque sabe, ela entendeu que tá tudo certo. Entende? Então nós vamos atrair situações para a nossa vida em que a gente chegue à conclusão de que nós estamos no controle. Não, lá tá combinado assim. E aí? Qual a raiz desse problema? Eu tô desconectada do feminino, sendo coisas de relacionamento. Eu, homem, tenho feridas emocionais com a minha mãe. Eu, mulher, tenho conflitos com meu pai. Eu achei que meu pai me traiu por alguma coisa que ele me prometeu e não cumpriu, pelo que ele fez com a minha mãe. E hoje eu tento controlar os meus relacionamentos, viu, Denis?
Então, o que nós vimos lá nos relacionamentos dos nossos pais, ou o que nós sentimos, criamos de expectativas com relação a eles para conosco, faz com que nós tenhamos esse acesso a... A palavra nem seria acesso, mas esse receio de estar ali nesse controle, tá? Aretusa, tudo bem? Deubler, noiva engravidou de outro, isso me tornou um homem frio. Obrigada por você compartilhar aqui conosco a sua dor. Olha só, quando acontece situações nesse sentido, ressignificar é muito importante. Porque senão você não vai se permitir ter um outro relacionamento. Porque você não vai confiar. Talvez você vai ser a pessoa que trai, porque se te trai tá tudo certo. Geralmente quem passou por esse tipo de traição acaba sendo lá na frente a pessoa que trai. Ela vai punir alguém que não tem nada a ver com o BO da gente que não foi resolvido. E às vezes você perde a oportunidade de estar convivendo com uma pessoa bacana, sabe? E aí, quem perdeu nessa situação? Não existe perda, tá? Resumindo aqui também, todo relacionamento vem para nos ensinar algo. E aí, se eu olho com lamentação, eu não colho aprendizado. Mas, se eu busco compreender o que está acontecendo comigo, que contribuiu para que determinada situação acontecesse, você não passará mais por isso. Analise como era a relação dos seus pais, se sua mãe traiu seu pai, se lá na sua família as mulheres traem e essas mulheres são julgadas. Quando na nossa família existem essas dinâmicas de traições nos relacionamentos, acabamos por repetir. Se não traindo, sendo traídos. Principalmente se nós entramos na dinâmica de julgar, tá? Essa é uma possibilidade. Como também há a possibilidade de ter acessado a traição lá na infância, conforme a nossa interpretação, conforme a interpretação da nossa criança relacionada a algo que nós criamos expectativas com relação ao nosso pai ou à nossa mãe. Você sendo homem, você pode ter criado uma expectativa com relação à sua mãe. Por exemplo, eu fui entregue para adoção e eu sinto que a minha mãe foi uma sacana comigo. Eu me senti traído, eu me senti abandonado, entende? E aí eu não confio nas mulheres, aí eu sou essa pessoa controladora, eu não gosto que me controlem, mas eu sou controlador. E aí eu preciso entender o que acontece aqui dentro de mim que contribui para que determinadas situações aconteçam comigo. Quando nós falamos de traições, nós sempre temos o hábito de querer de culpar ou até mesmo julgar o caráter do outro, sem olhar para as dinâmicas ocultas que estão dentro de nós. Se eu sou, por exemplo, uma mulher desconectada do feminino, se eu olho para uma morte, se eu olho para um aborto meio de consciente ou inconscientemente, eu fico indisponível para o relacionamento. E um homem quer uma parceira. Se eu não estou disponível sexualmente para ele, o que vai acontecer? Ele vai buscar outra pessoa. Então, o que acontece em mim? O que acontece nessa relação que me envolve? Que relacionamento é responsabilidade dos dois. Tudo que acontece de bom e de ruim ali. E aí, se eu não entendo a dinâmica a qual eu estou, que contribui para determinadas situações, eu vou entrar em outro relacionamento e possivelmente vou passar pela mesma situação, tá? Então é necessário se libertar das mágoas, das dores que a gente carrega, até que a gente consiga olhar para isso e se libertar, olhar com gratidão. Foi bom, no tempo que foi o suficiente, houve muito aprendizado. Com tudo isso eu olhei para dentro de mim, enxerguei o homem top que eu sou, a mulher maravilhosa que eu sou, e que quando eu me deparar com uma pessoa que
tem os princípios, os valores que eu almejo para a minha vida, eu também estarei disponível. Caso contrário, você fica preso ali. E aí você vai se conectar com pessoas indisponíveis. Por quê? Só estar solteiro, solteira, não te deixa livre, tá? Isso já faz mais de 8 anos e eu passei por essa decepção. Você se permitiu estar em outro relacionamento, hoje você tem outra pessoa. Eu falo, gente, que tem coisa que é livramento, sabe? E aí quando você tem essa percepção, nossa, fica tudo tão leve. Podemos ter esse perfil controlador por estarmos copiando um comportamento de nossos pais? Sim, mas nesse sentido, eu acho mais provável estar julgando algo deles ou com expectativa de algo do que só reproduzindo um padrão comportamental, tá? Eu diria assim, existe uma raiz para o padrão. Você não repete um padrão porque simplesmente seus pais são assim. Nós repetimos padrões porque nós julgamos, porque nós estamos excluindo pessoas, porque nós não concordamos com as escolhas, com os destinos, e aí nós trazemos isso para nós, tá? Gente, na formação na formação de constelação familiar, que eu vou abrir a turma no próximo mês de agosto, que ainda não virou mês, né, gente? A pessoa querendo ser terapeuta ou não, é um curso de autoconhecimento libertador. Porque você vai olhar para tudo, para todas essas questões, você vai ter a oportunidade de se curar de várias questões e também de atuar como terapeuta e terapeuta. Então, em breve vou trazer aqui para vocês informações, tá? Quem não adquiriu o meu livro Ressignificar é Preciso, o link está disponível aqui, o valor do livro é R$50. Para quem é daqui de... R$50, ô gente. R$59,90 e o frete é grátis para todo o Brasil, tá? Tem também disponível para vocês o e-book 50 exercícios sistêmicos baseados na constelação familiar, em que você mesmo vai poder fazer e conseguir ali as suas autoliberações. O link também está aqui na bio, tá? Será no meio de agosto, eu já vou trazer aqui para vocês, vou fazer o lançamento da formação, tá? Então, independente da sua área de atuação, você pode trabalhar o seu próprio desenvolvimento e se tornar terapeuta aí como uma atividade extra, tá? Eu estarei prontinha, aguardando. Eliane, será uma honra ter você na turma. O e-book já tem, é perfeito, gente. Obrigada, Eliane, por você trazer aqui essa informação. Gente, o e-book é só R$19,90 e você mesmo vai ter a oportunidade de fazer exercícios, entender como funciona essas percepções. Quando você se coloca ali no campo, né, da constelação, você sente. É muito bom. Será híbrido, tá? Terá aulas gravadas e terão aulas ao vivo, porque vocês passarão por constelações. Todo aluno será constelado em todos os módulos. Então, vocês terão aulas gravadas, aulas ao vivo e possivelmente terá aulas presenciais também. Mas quem adquirir no online pode ou não vir para Goiânia para fazer o presencial, mas vai receber o certificado da mesma forma, tá? Eu ainda estou estruturando esses detalhes sobre o presencial, mas vai ser algo assim bem tranquilo, tá, Simone? Mas não tem, eu sou de outro estado, eu sou de outro país, né? E eu não tenho condições de viajar, o custo é alto. Vai receber o certificado da mesma forma. Por quê? Vai aprender a fazer constelação com bonecos, constelação em grupo, porque as aulas ao vivo, vocês terão a participação ali e participarão de constelações com pessoas.
Então, entre vocês, eu vou fazer a constelação de vocês, vocês vão aprender como que constela online, como que constela presencial, que eu vou dar essa orientação mesmo, vocês não estando, né, ali. Então, será um movimento, será um movimento possível de você fazer, tanto no online quanto no presencial. Vou ensinar vocês a fazerem workshops, né, onde vocês podem ganhar dinheiro da casa de vocês. Gente, o valor ainda não pode ser revelado, mas assim que eu estruturar, eu vou divulgar aqui para vocês, viu? Para homens e mulheres, tá, Regina? Tanto homens quanto mulheres poderão fazer a formação. Porque, como eu disse, a pessoa pode querer fazer só para o desenvolvimento dela. Ah, não, Simone, eu não quero ser terapeuta, não, mas a visão da constelação familiar mudou a minha vida e eu quero aprofundar um pouco mais. Então, a formação é para você. Ah, Simone, eu sou terapeuta de Reiki. Eu trabalho com Theta Healing, mas eu vejo a constelação como uma porta de ajuda muito profunda. Então, eu quero ampliar o meu currículo de terapeuta. Simone, eu sou nutricionista, mas eu acho interessante essa abordagem. Vai ser excelente para você, porque você vai entender, através da constelação, dos ensinamentos da constelação, que muitas doenças, a dificuldade de emagrecer, está em virtude de questões emocionais. Então, na formação, você terá a oportunidade de desenvolver a sua área profissional, seja ela qual for. Ah, Simone, eu sou gerente de uma holding, eu sou gerente de uma empresa, eu trabalho com mulheres. Todo esse ensinamento da constelação familiar, ele pode ser aplicado em todas as áreas da nossa vida. Ah, Simone, eu tenho um sonho de trabalhar lá na minha igreja com casais. Aqui você vai aprender um monte de coisa sobre casal, sobre família, sobre condução dos filhos. E aí, lá na sua igreja, na sua célula, você vai poder trazer esses ensinamentos. Ah, mas lá na minha igreja o povo não gosta de constelação porque acredita que tem a ver com espiritismo. Bom, a partir de hoje você vai entender, né, aqui, que você que me acompanha, traga isso para sua mente. Nenhum livro de Bert Hellinger fala sobre vidas passadas. Não trata isso, gente. A constelação é uma ferramenta. Aí nós vamos falar sobre outros assuntos também, né? Vamos falar de medicina germânica, psicologia positiva. Então, vocês terão vários ensinamentos em que vocês vão mostrar para as pessoas, sem querer provar nada para ninguém, tá? Porque não estamos aqui para provar nada para ninguém, a gente trabalha com resultados. Gente, Deus é tão maravilhoso comigo que eu tenho recebido tantos depoimentos de pessoas que fizeram constelação comigo, porque eu acredito que eu estou nessa vibração, né, de trazer para vocês o curso está sendo gravado, que vai se tornando muito leve isso. E quanto mais você recebe depoimento, quando você estiver atuando como terapeuta, você vai ver assim que a opinião do outro sobre a constelação é o que menos importa, porque você já sabe dos resultados que traz para a vida das pessoas. Gente, o que eu atendo de pastores evangélicos não está escrito. Então são pessoas que hoje em dia as pessoas estão expandindo as suas mentes e entendendo que elas precisam buscar autoconhecimento, que nem tudo é responsabilidade só de Deus, não. Nós também precisamos entender uma das coisas que é bíblica, honrar pai e mãe. Tem gente que não sabe o que é honrar pai e mãe até hoje. Tem gente que acha que honrar pai e mãe é só obediência, e não é. Tem gente que acredita que honrar pai e mãe é conviver, e não é. É fazer algo de bom com o que você recebeu deles. Mas também concordar com as escolhas deles, deixar de querer controlar a vida deles. Olha que é um ensinamento assim, gente, eu fico até imaginando como que não vai ser essas aulas nossas. Passar um dia inteiro em online com vocês. vai ter tanto tapa sistêmico. Mas assim, então já preparem o coraçãozinho de vocês, porque será assim, transbordo essa formação, tá? Eu sou evangélica e fazer a constelação com você me curou. Ah, Sinara! Até me lembrei do caso. E é tão interessante quando você percebe, né, que não tem cunho com religião. É algo que você traz consigo, só que precisa ser liberado. E o que
que Deus mais quer de nós? Que nós aprendemos a perdoar. E na constelação nós não trabalhamos com perdão, mas enfim, esse assunto é lá pro curso, pra aula. Mas eu, Simone, eu gosto de falar a palavra perdão, visto que eu tenho consciência de como funciona, porque o perdão ele é bíblico, né? Só que a visão da constelação ela traz um ensinamento muito profundo que nos permite falar sobre o perdão da maneira correta. Então, assim, é maravilhoso. Nossa, minha história daria um livro. Eu sou a controladora. Ah, mas você vai deixar de ser, né? Porque lá na formação você vai entender tudo isso, que isso não te leva a lugar nenhum. E que quando vier clientes, você já vai saber lidar com tudo isso. Gente, bora almoçar? Eu vou almoçar, que eu ainda não almocei. Que vocês tenham uma semana abençoada. Vou tirar uma frase de reflexão para nós, pode ser? Que vocês tenham uma semana abençoada por Deus, que tudo aquilo que onde vocês colocarem os pés e as mãos de vocês, Deus esteja com vocês. Vamos lá. Ai, gente, eu gosto demais dessas frases. Eu lhe abençoo para seguir o seu caminho. Eu lhe abençoo para você seguir o seu caminho. Gente, olha o quanto faz sentido com o que nós estávamos falando aqui. A pessoa controladora muitas vezes tem dificuldade de dizer essa frase. E qual foi a frase que saiu para mim no final de semana? Eu respeito o caminho que você seguir. Eu fico muito... Tudo a ver com a live, né? Pra vocês verem assim, olha, chega arrepio. O quanto essa questão da energia é importante. É necessário, né? Abençoar um filho para que ele enxergue a própria força para fazer as suas escolhas. É necessário nos sentirmos abençoados para fazermos algo diferente. É necessário nós desistirmos desse controle para seguirmos o nosso caminho e deixar o outro seguir o caminho deles também. Nossa, fiquei muito feliz com essa frase que veio, realmente fez muito sentido com tudo que nós falamos aqui. Um beijo grande no coração de vocês. Continuem aqui que essa semana tem uns posts bem bacanas que eu separei para vocês. Quem ainda não segue meu trabalho lá no YouTube, tem vídeos um pouco maiores lá. As lives geralmente eu baixo e mando pra lá, tá? Eu não tenho deixado salvo aqui. Geralmente eu salvo e mando pra lá. Então quem não segue lá no YouTube é o mesmo nome, SimoneReis.oficial. Já segue lá também. Se inscreva, né? Lá se inscreva no canal. Ok? Beijo grande, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.